Oi, Paulo, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Agora sim. Agora sim. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Paulo, tudo bem? Você? Boa noite. Tudo bem. Maravilha. Oi, Simone. Boa Oi, noite. Bianca. Oi. Tudo Tudo bem? bom? Eu Boa quero noite, tudo saber bem? se sobrou o bolo da festa. Infelizmente não sobrou, não. Tava muito bom. Obrigado aí pelo carinho, viu? É pena que tá longe, né? Senão a gente dava Pois uma é. passadinha aí, né? Hoje é tudo virtual, até o bolo. Até o bolo. Isso é triste. Isso é triste. Mas tá passando, tá passando. Aos poucos a gente vai voltando ao normal. Sim. Vocês passaram bem o feriado? Muito bem. Sim. Estão em Feriado é Biúna? sempre bom. É. Não, estamos em Não. casa. Ah, tá. Hoje estamos matando saudade da poluição. Made in São Paulo, né? É. Não deixa de ser chique, né? Uma cidade importante. É. É mesmo? Todas as capitais, né, as grandes metrópoles são consideradas, É. mas E a também gente, e a a gente só. quantidade de problemas. Exatamente. São importantes, mas a gente está fugindo delas, na verdade, né? Tem muita gente fugindo. Eu acredito assim, quando você conhece uma outra cidade menor, mais tranquila, somente na minha idade, você acaba, né, valorizando muito, né? Uma qualidade de vida diferente, melhor, É, é por já que a aí. gente não, já que a gente não tem mais aquela necessidade, né, de estar nos eventos, né? Pois é, é presencialmente, né? A É única outra coisa prioridade. é outra prioridade. A única coisa que eu acho que pode ser ruim, né, dependendo da cidade, é a questão de, né, médico, hospital, essas coisas, né, que realmente em São Paulo a gente sabe que tem, né, também para quem tem plano de saúde, né, Sim, tem, aí os recursos são bem melhores. Mas tirando isso aí, né, é, dificilmente a gente vai achar grandes vantagens. Ah, talvez arrumar um emprego hoje você arruma online. sim. Eu arrumei um emprego em fevereiro. Eu não conheço as pessoas da empresa pessoalmente, não fui ao escritório, nós estamos em setembro, Hum. né? Eu não conheci ninguém pessoalmente, mas foi tudo virtual. É uma realidade que a gente nunca imaginou, né? Pois é, e ainda mais isso, né? Porque imagina, né? Você ser contratado de forma virtual, sem um contato, né? Sem uma entrevista tete a tete ali, mas é o que está acontecendo. É, E assim muitas outras coisas podem ser assim, né? sim.
A pandemia, ela abriu os olhos de muitos órgãos, principalmente do governo, de que Uhum. as coisas funcionam mesmo É, não estando lá presencial, né? pois é. Eles eram muito avessos a isso, muito, É, né? Muito conservadores, e aí a pandemia mostrou que a gente consegue fazer a mesma coisa online. Claro que no começo teve, né, alguns uns problemas, né? tropeços. É, Porque não estávamos preparados para aquilo, né? Mas é as coisas verdade. andaram, né? É As coisas verdade. andaram. Andaram. Oi, Bruna. Boa noite. Oiê, Boa tudo noite, bem? tudo Boa bem? noite. Boa noite. Oi, Marília. Boa noite. Boa Quando esse noite. povo, quando esse povo do Zoom começa, eu lembro do sim. É, Sim, a Julinha, sim. né? Muito bom. O sim é da Julinha. E aí, gente, É vocês dela estão mesma, bem? é dela. É, Você chegou a tempo, Bruna? Na segunda? cheguei. Eu atrasei 10 minutinhos porque eu parei para comer. Se eu não tivesse Hum, parado para comer, eu ia chegar às 8 em ponto, certinho. Mas aí eu falei, gente, 10 minutinhos, preciso pelo menos parar para comer, porque depois eu só ia parar quase 11 da noite. pois é. Aí, Ah, que né? bom. Não, É, que deu bom. certinho, deu super certo. Oi, Bi, eu te vi aí, viu? Agora estou com Sim. som. Sim. Hoje Aí, ela está aqui sim. comigo. Que coisa boa, que coisa boa. É isso aí. Muito bem, a Marília vai ficar quietinha hoje. Marília tá tímida hoje, Má. Cadê você? Ela deve estar, sei lá, daqui a pouquinho Preparando. ela tá se preparando. Em breve ela tá com a gente. Ai, ai, ai. Muito Acho que ela bem, teve até deixa eu, que. Tá tudo bem. deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá, eu já liberei, tá tudo bem por aí. Eu acho que nós tínhamos parado aqui, né? Ideias inatas. Acho que foi, hein? 9/9, hoje é dia de portal, hein? Mudanças. Isso a numerologia explica? Quer ver, ó? Depois eu vou ler aqui. Deixa eu pegar. Hum. Bom, podemos começar? Podemos, no final da aula eu falo. Uhum. Então tá bom. Bom, em ideia, em linhas gerais, né, o que que a gente pode chamar de ideia inata? É aquilo que é nosso, que nasceu com a gente, e no caso de nós sabendo, né, que existe outras vidas e que existe a reencarnação, então, em muitas vezes, as lembranças que temos são de outra vida. Então, isso é uma ideia inata, nasce com a gente. Não é algo que foi visto, que foi estudado nesta vida, mas nasceu com você de alguma forma, né? E então por isso a gente tem muitos casos, né, das crianças prodígios
que às vezes já nascem com 3, 4 anos falando 2, 3, 5 idiomas, né, com precisões de definições e execuções de equações matemáticas, tocando instrumentos, né? Da onde vem isso? Né? Os cientistas tentam explicar, dão uma volta no mundo para poder explicar essas coisas, e é tão simples quanto uma recordação de algo que já fez em outra vida e está fresco ainda na mente, então se recorda, é uma ideia inata, nasceu, né, com aquela criança e por isso ela tem aquela desenvoltura. Até porque seria uma grande injustiça divina, né? Você tem uma criança que tem um grande conhecimento de vários assuntos, de várias ciências, e outras que não, né? Então, que raio de justiça é essa? Porque umas nascem assim e outras não. Então, a explicação disso é muito lógica, é muito clara, isso vem de outra vida. E eu não sei se vocês sabem, mas neste momento, o nosso planeta está vivendo uma expansão muito grande de gênios. Estão aparecendo muitas crianças prodígio, muitos seres com capacidades assim muito acima da média. São notícias que não aparecem tanto, mas sim, nós estamos já vivendo isso. E é natural que assim seja, porque nós estamos num mundo de regeneração. Então começam a nascer seres, inclusive de outros planetas. E eu não sei se vocês reparam isso, mas há casos, né, de crianças, principalmente crianças, com capacidade de resposta, de raciocínio rápido, até de entendimento de certas matérias que na nossa época, quando nós tínhamos aquela idade, a gente estava longe disso, muito longe. As crianças já estão nascendo com uma velocidade, uma capacidade de aprendizagem muito mais alta. E há já comprovadamente muitos espíritos que estão vindo de outro planeta. Isso você pode identificar nas obras do Divaldo, no livro chamado Transição Planetária, no livro do André Luiz Ruiz, chamado No Final da Última Hora. Eles explicam essa mesma coisa, espíritos que estão se aproximando de nós, vindo de outros sistemas, de outros planetas, para reencarnar entre nós. E muitas vezes esses espíritos, como eles vêm, e a gente já explicou isso aqui, né? Cada espírito na sua casa, no seu planeta, tem uma característica de composição de energia. Então, vamos supor, eu estou na estrela ômega, lá tem um fluido espiritual característico daquela estrela. Se eu vou renascer na Terra, eu tenho que adaptar o meu fluido ao fluido da Terra. Isso não é uma tarefa simples. É uma tarefa que precisa de tempo, precisa de ajuste, precisa de oportunidade. E como normalmente esses espíritos que estão renascendo são bons espíritos, espíritos inteligentes, espíritos sagazes para poder ajudar o desenvolvimento do planeta, então eles vêm com a intenção de acelerar isso, né, de reencarnar o mais rápido possível e de readaptar o seu perispírito a essa nova condição. Então, pode ocorrer, e tem ocorrido, casos de crianças que passam por, entre aspas, processos de doenças que não eram talvez tão comuns no passado, mas que hoje estão acontecendo. E vão superar isso, porque são processos de ajuste perispiritual. São processos de espíritos que estão se readaptando ao fluido da Terra para poder desenvolver as suas tarefas. Então, essas crianças estão renascendo, às vezes, com problemas, e às vezes problemas sérios, e até exigindo muito dos pais, mas porque são criaturas iluminadas, e vão trazer muitas alegrias a esses pais, porque vieram para ajudar o nosso planeta a evoluir. Então, aguardemos.
porque vem por aí uma geração muito sagaz, muito preparada para ajudar a desenvolver o nosso planeta. E vem com ideias inatas, ideias que vêm de outro planeta, de outro sistema, e que vão vir aqui para organizar, para nos ajudar a organizar, a planejar e a desenvolver o nosso planeta, né? Naturalmente, começando nas nossas comunidades, dentro da nossa casa, no nosso bairro, estado, país e assim por diante. Então, isso é claro que é um processo lento, mas já está acontecendo. E por isso estamos na transição planetária. Essas ideias inatas eles estão trazendo dos seus países por onde já passaram, já se desenvolveram e agora vêm para nos ajudar. Como aconteceu, né, no começo da origem do nosso desenvolvimento na Terra, através dos capelinos. Os espíritos que vieram exilados de Capela e vieram para reencarnar na Terra para impulsionar a Terra ao seu desenvolvimento. E aí nós vimos, né, o nascimento das pirâmides, que ninguém explica, né, como é que foram feitas, mas eram espíritos que sabiam, que tinham domínio dessas ciências e mesmo, né, com pouquíssimo material e instrumento foram capazes de construir aquelas belezas que estão aí até hoje. E assim tantas outras coisas, né? O desenvolvimento dos incas, dos maias, astecas e esses povos, né, lá do passado que eram muito inteligentes e que vieram para impulsionar, nos ajudar a evoluir. E vai acontecer de novo. Esses espíritos estão vindo e vão continuar nos ajudando a evoluir. Então, a grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas, né? Só por isso que eu falei aqui agora, já dá para entender que muitas vezes uma existência não tem nada a ver com a outra. Né? Você imagina um espírito que vivia num planeta e renasce em outro. Né? A conexão em si, de uma para outra, é nenhuma. Ele vai ajudar os espíritos daquele planeta, uma nova situação, uma nova família, um novo perispírito, renasce, começa tudo de novo, apenas trazendo as suas ideias inatas. Então, a conexão que você tem com a encarnação anterior é quase nula. Em alguns casos, naturalmente, você tem conexões muito mais intensas, muito mais fortes. Mas, então, as duas coisas podem acontecer. Você ter a conexão ou não ter. O mais trivial é não ter a conexão, ou não se lembrar. Né? Porque você pode, ao longo do tempo, estabelecer conexões na sua mente, de forma que você consiga, né, capturar determinados insights, ou você descobrir determinadas senhas ou gatilhos que nos levam a certas memórias do passado. Isso pode acontecer. Não está explícito, muitas vezes não é o que a gente que seja imprescindível para a nossa evolução, mas ao longo da nossa existência você pode ter esses insights, né, essas lembranças, não totalmente claras, mas que vão te ajudar de alguma forma na nossa existência. Então você pode ter conexão ou não, depende das nossas necessidades. Tá clara essa ideia? A resposta é assim, nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas encarnações, né? E que no intervalo de uma e de outra ele pode ter progredido. E a gente nunca pode esquecer isso, que quando nós desencarnamos, estamos nos preparando para a próxima encarnação, nós continuamos evoluindo. Então, a próxima encarnação ela pode ser muito melhor do que a anterior, porque além do aprendizado que você teve na anterior, você foi para o plano espiritual, aprendeu mais coisas e aí volta para a Terra. Então, às vezes a diferença é até muito grande de uma para outra. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor, se nós tivemos aí entre 200 e 300 encarnações, desde o início das eras, né, da nossa criação, nós já falamos diversos idiomas ao longo do tempo.
desde o Egito, a Ásia, por onde nós andamos, né? Eu não sei por onde andamos, mas com certeza andamos por muitos lugares. E nós aprendemos diversos idiomas. Por exemplo, aprendemos também diversas matérias. Podemos ter sido grandes matemáticos ou grandes artistas, escultores, pintores, redatores, enfim. Tivemos muitas atividades ao longo de todo esse tempo. E nós sabemos que renascemos com o esquecimento do passado. Mas, olhando para a lei universal, para a lei divina, e sendo Deus justo, bom e generoso, não deveria ser Ele generoso o suficiente conosco para que nós nos lembrássemos de coisas que fossem úteis para a nossa encarnação? Então, só um exemplo simples, né? Eu sei que a Marília é expert e professora de inglês. Então, vamos supor que em encarnações passadas nós aprendemos o idioma inglês. E a Marília, com certeza, foi uma das que aprendeu. E agora ela tem esta facilidade, estudou naturalmente para isso, ou relembrou, né, através do estudo. Então, tem pessoas que têm muito mais facilidade. E hoje ela pode dar aula, né, faça essa facilidade, e talvez desta lembrança de vidas passadas, onde ela aprendeu o idioma inglês. E nós, alunos, que também eventualmente vivemos, de alguma forma, usando o idioma inglês, não seria justo que nós pudéssemos nos lembrar para facilitar o aprendizado? Não é uma pergunta interessante? Por que ele não lembra? Mas eu já estudei matemática e nas outras vidas, de alguma forma. Aí eu volto para o banco escolar, tenho que aprender tudo de novo. 1 mais 1 igual a 2. Eu já aprendi isso. É verdade, já aprendeu. Mas por que a gente não se lembra? Não seria uma facilitação de Deus para a nossa existência? Não é uma pergunta curiosa? Porque nós já falamos isso também. A memória está aqui conosco. Tudo que a gente vivenciou está aqui, nesse momento conosco. E por que a gente não lembra pelo menos dessas coisas boas, né? Alguém chuta uma ideia ou tem alguma ideia do porquê a gente não lembra disso? Deus é justo, generoso e bom. Então por que ele não daria isso para nós? Ninguém tem uma ideia? Eu Porque acho não estaria que... Pode falar. Vai, Paulo. Porque não estaria de acordo com a missão dada. Essa é uma questão, sim. Pode ser que não esteja de acordo com a missão dada. Mas mesmo assim, vamos supor, nós nascemos no Brasil. E hoje, usando o exemplo que eu mencionei, né? Hoje, o idioma inglês é quase que o idioma universal. É quase não, é o idioma universal, né? Todos os países acabam aceitando o inglês. Mesmo assim, não fazia parte o idioma inglês. Mas você não nasceu no Brasil, a tecnologia evoluiu, etc. Hoje o idioma é importante. Não haveria um jeitinho de facilitar as coisas? Mas essa é uma explicação, não faz parte do teu quadro atual. Então, se eu fui um artista na vida passada e eu preciso me desenvolver em outra área, então eu venho com esse papel de artista meio adormecido. Não é que ele não existe, ele está adormecido porque a minha experiência agora é em outra área. E vice-versa, eu posso ter adormecido a matemática porque eu fui para a biologia e assim por diante. Então, mas essa é, sim, uma ideia, uma resposta. O que você ia falar, Marília? Mais ou menos também. Eu ia falar que... Porque a gente precisa passar por esse processo, talvez, de toda essa aprendizagem de novo, por alguma razão, para não ter todas as coisas fáceis, né? De mão beijada, assim. Essa é uma boa análise. E mais do que isso, né? Porque se a gente se lembrasse de muitas coisas, o que seriam das professoras primárias? Né? Uhum. Elas têm emprego, né? Elas ajudam as crianças. Existe toda
um desenvolvimento por um outro lado, aonde, entre aspas, nós somos usados para que isto ocorra, né? Para que haja professor, para que haja emprego, para que haja escola, né? Existe toda uma cadeia envolvida em torno disso. E no final das contas, aprender de novo qualquer coisa não é algo tão ruim. Mas isso está alimentando uma série de outras coisas que vai ajudar uma série de outros espíritos nas suas atividades. Então, é muito bem colocado. De uma certa forma, nós ajudamos o cumprimento. Desculpa, está cortando, Simone. Não te ouvi. Ah, desculpa. Agora sim. Não, cortou de novo. Vocês estão ouvindo ela? Não conseguimos, Simone. Escreve no chat. Escreve no chat. E na minha ideia também eu acredito que existe uma impossibilidade técnica. Porque vamos pensar o seguinte, imagina uma encarnação em que nós podemos ter sido uma pessoa ruim, que cometeu lá um crime ou vários crimes, que com certeza é uma bênção a gente vir com o esquecimento disso nesta vida, para que a gente aprenda coisas novas e eventualmente não se recorde de que aquele que você matou é seu pai, é seu irmão, é sua mãe, né? São pessoas queridas. Então seria muito difícil se nós nos lembrássemos disso. Então, isso é uma bênção. Agora, imagine do ponto de vista técnico, né? Então, vamos supor que você foi um criminoso numa determinada vida, mas você era um excelente matemático e você tocava piano muito bem, apesar de ser criminoso. Isso pode acontecer. E aí, como eu vou fazer no cérebro perispiritual para separar a memória boa da memória ruim? Né? Como é que faria isso? Porque você tem uma área cerebral de memória, que é o hipocampo. Como você vai separar? Olha, essas memórias aqui do passado ruins, deixa para lá. Essas boas aqui, a gente manda de volta. Eu acho que não dá para fazer isso. Ou você apaga tudo, apaga entre aspas, você bloqueia momentaneamente através de um password ou de um gatilho qualquer e deixa para que isso, no momento certo, possa ser lembrado. Essa é a minha impressão, tá? Não tem uma resposta definitiva, mas eu acho que também há esse impeditivo técnico, além disso que a gente já abordou aqui. Simone, você escreveu para nós ou quer falar agora? Ah, tá no chat. A Simone está falando, saber e lembrar idiomas ou outra qualquer informação poderia influenciar na nova vida de forma negativa, tirando a harmonia. Sim, você tem razão. Porque até vamos supor, ainda usando o exemplo do idioma, né? Se nós temos arquivados na nossa mente 8 idiomas diferentes. Se nós lembrássemos de todos, seríamos um poliglota e talvez extremamente arrogante por falar tantos idiomas. E esta arrogância estragaria a sua encarnação. Então, venha com um idioma só que você vai aprender lá no banco escolar, com humildade, tranquilidade, e você não vai ser um arrogante. Você vai ser trabalhador. Você vai buscar aquilo que você quer. Então, você tem razão também, Simone. É isso mesmo. Existem certas memórias ou certas condições que podem estragar a nossa encarnação, se a gente lembrar delas efetivamente. Eu não sei se eu já recomendei a vocês, mas existe um livro extraordinário chamado Ícaro Redimido, que conta a história, a vida de Santos Dumont, né, o pai da aviação brasileiro, Santos Dumont, a partir do momento que ele desencarna. Vocês sabem que Santos Dumont se suicidou.
Então ele tem uma chegada no plano espiritual muito ruim. E aí começa todo o trabalho, um estudo magnífico, profundo, extraordinário. É uma trilogia, tá? São 3 livros. E por que eu estou falando isso? Porque Santos Dumont renasceu com certas limitações físicas para que ele não se tornasse mais arrogante do que era. Nascendo com determinadas limitações, ele ainda foi bastante arrogante. E depois, lá no plano espiritual, ele vai entender isso. Mas na encarnação, se ele tivesse lembrado de tudo que aconteceu no passado, teria sido terrível para ele. Graças a Deus que ele não se lembrou. Mas mesmo assim, ele foi arrogante em muitos aspectos. E isso dificultou a encarnação para ele. E dificultou a tal ponto de que ele se suicidou. Ele teve o pior fim da encarnação que um ser poderia ter. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem profunda verdade. Né? O fato de você esquecer o passado, ou se lembrar de poucas coisas, ou às vezes de nada, concorre para que nós tenhamos uma encarnação decente, trabalhadora, honesta, onde a gente vai conquistando as coisas aos poucos. Agora, se é muito imprescindível que um conhecimento venha, ele virá. O próprio plano espiritual vai nos ajudar para que isso aconteça, para que a gente dê sequência aos projetos da Terra como um todo. Né, como era o caso de Santos Dumont, que ele começou lá atrás com invenções com balão, em outras encarnações. E aí ele vem com esse impulso e essa lembrança de voar muito forte. Por quê? Porque o plano espiritual precisava que alguém descobrisse o avião. Então Santos Dumont vem com esta inspiração de voar, que era do passado. Ele não vem com a lembrança efetiva, mas a inspiração de voar ele vem. E ele desenvolve o avião, de fato. Então, quando o espírito precisa colaborar com o processo de evolução do planeta, ele é ajudado pelos irmãos espirituais a ter as suas memórias mais ativas. Então, tudo depende, né? Tudo é merecimento e, naturalmente, tem que estar de acordo com o nosso planejamento encarnatório. Tudo bem? Mais perguntas? Ok. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, das línguas, do cálculo, etc. Né? A gente falou aqui, a lembrança do passado, o progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Né? Nós encarnados não temos essa consciência efetiva. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Né? É o que nós falamos, a memória é eterna. Tudo que nós vivenciamos está registrado. Se for necessário lembrar, a gente lembra, se não for, fica ali guardadinho. Mas, quando precisar, a gente pode ir lá e buscar. Pode o espírito mudando de corpo perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Né, também falamos isso. Pode acontecer, se não for, né, uma encarnação onde ele vai precisar disso, ou ele precisa se concentrar, né, em outras atividades, então a arte ela fica em segundo plano. Talvez deixe mais para o final da vida, onde já estabeleceu e já executou as suas atividades, mas enfim, se for realmente necessário, a gente se lembra, se não, fica para uma próxima encarnação. Então, sim, desde que ele conspurcou a sua inteligência ou utilizou mal. Isso também acontece, né? Se nós usamos mal uma determinada ferramenta, então você não está apto, você precisa aprender a usar essa ferramenta. Então ela fica adormecida lá, esquecida. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde.
Isso é sempre legal da gente afirmar, né? O que nós somos e o que nós conseguimos ir construindo ao longo de 200 encarnações, não perderemos jamais. E só a título de curiosidade, você pega, por exemplo, um espírito nobre, evoluidíssimo, como Eurípides Barçanufo, lá da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, que foi o fundador da primeira escola espírita do mundo, que é o Colégio Espírita Allan Kardec, foi fundada lá em 1907, na cidade de Sacramento, que é uma cidade de 10 mil habitantes, fica lá a 100 quilômetros de Uberaba, em Minas Gerais, uma cidadezinha de nada. E Eurípides esteve lá, desenvolveu um trabalho extraordinário pelo Espiritismo e, segundo informam, a encarnação anterior de Eurípides Barçanufo foi numa cidadezinha muito menor que Sacramento, próximo ali da região, onde ele era um lenhador e viveu basicamente toda a sua encarnação no meio da floresta, numa atividade simples, para que ele desenvolvesse a humildade, a paciência e se preparasse para aquela encarnação que então era extremamente importante na sua vida, que foi como Eurípides Barçanufo. Então ele sai de um simples lenhador da floresta, que ninguém sabe quem é, que ninguém nunca se lembra ou documentou nada sobre ele, para ser um baluarte do espiritismo e da espiritualidade. Então essas coisas acontecem. Nada é por acaso, né? Então ele foi lá exercitar humildade, tranquilidade, paciência e se preparar para a encarnação seguinte. Então olha como a divindade trabalha. Muitas vezes a gente pode achar até que é injustiça, ou pode achar que é um desperdício, né? Um espírito como ele, que já tinha um know-how, vai viver no meio da floresta? Porque não está se enxergando aquela quantidade de anos que ele está vivendo ali, mas sim lá na frente, e todo o trabalho que ele ia desenvolver, e que ele não deveria falhar, né? Então, ele se preparou para isso. Eu sei. Tudo bem? Ups. Então, ó, com isso aqui, a gente acaba este capítulo, que é o capítulo 4. Terminamos com ideias inatas. E agora, a gente inicia, nós vamos pular o capítulo 5, que é um resumão. Depois, se vocês quiserem, vocês leem. E nós vamos para o capítulo 6. Vamos falar da vida espírita. Com esses tópicos aqui, ó. Espíritos errantes. Vocês sabem o que é um espírito errante? Não é um espírito que erra. Livre. É um espírito que vive na erraticidade. E o que é erraticidade? É exatamente o lugar para onde a gente vai depois que morre. É a erraticidade. Vamos dizer assim, um termo genérico, completamente genérico. Quando você está entre uma encarnação e outra, você está na erraticidade, se preparando para a próxima encarnação. É um termo genérico. Então, espíritos errantes, ou seja, espíritos que estão na erraticidade, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, a escolha das provas. Isso aqui pode dar pano para manga, né? Porque muita gente acha, mas se a gente escolhe tudo lá em cima, então nós somos um robozinho aqui, como é que fica o nosso livre-arbítrio? Vamos falar sobre isso. E relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. E o famoso, sonhado, ou tão comentado assunto das metades eternas, né? Será que eu encontrei a minha metade eterna? Será que eu vou encontrar a minha metade eterna? Onde está a minha metade eterna? Né? Nós vamos falar sobre isso. Então, primeiro, espíritos errantes.
A pergunta 224. O que é a alma no intervalo entre duas reencarnações? E aí os espíritos que nos esclarecem, né? É um espírito errante, que aguarda nova oportunidade e a espera. Tá? Então, esse é o termo que foi usado na época lá por Kardec. É um termo genérico. Aí a pergunta 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? O que vocês acham? Lembra, a alma é o espírito reencarnado. Então, desencarnou, ela virou espírito. Não é mais alma porque não está encarnada. Ela reencarna imediatamente? Vocês estão falando Creio que que não. não. Vocês estão falando que não. Mas pode? Acho que não, porque ainda não tem uma missão definida, tudo certinho, né, para encarnar no outro corpo. Sim, faz sentido. Para mim, eu acho que tudo é possível. Mas qual seria o tempo mínimo na espiritualidade antes de reencarnar? Vamos supor, desencarnei hoje, 9 de setembro, né? Quando eu reencarnaria de novo? O tempo mínimo. Vocês concordam que é 9 meses? Né? É uma gestação. O tempo de lá é igual ao daqui? Não, eu tô me referindo ao tempo daqui, né? Então, se fosse possível uma reencarnação imediata, eu só reapareceria na Terra 9 meses depois. Concordam? Porque eu preciso de uma gestação. É o mínimo. Porque existe, por exemplo, existe um filme que eu já não vejo há muito tempo, é um filme acho que da década de 70, que se chama A Reencarnação de Peter Proud. É um filme sobre reencarnação. Mas ele reencarna imediatamente. Então é uma falha. Quem dirigiu lá o filme, não sei se conhecia o assunto ou não se preocupou com isso, mas ele comete essa falha. Porque o espírito reencarna imediatamente. Ele sai, desencarna e já reencarna em outro corpo. Já aparece nascendo, entendeu? Então, isso não pode acontecer. Não há como. Porque a gente sabe que o espírito se liga, né, ao corpo físico no processo de fecundação. E a fecundação precisa de 9 meses. Então, não tem outro jeito. Você precisa, no mínimo, de 9 meses. Qualquer coisa fora disso está errado. Conceito errado. Tá certo? É o mínimo. 9 meses. Agora, mas tem espírito que reencarna assim, rapidamente? Dificilmente. É como a Simone falou, pode acontecer? Pode. Não há um impeditivo, teoricamente. Mas é muito difícil, porque desencarnar já é um processo complexo. Você chegar na espiritualidade, depende de como você viveu, né? Para você sair do corpo bem, etc., chegar lá na espiritualidade, né? Tomar um copinho de água e voltar. Então, você precisa ter muito preparo para que isso ocorra. E uma necessidade muito grande. Agora, às vezes pode ocorrer vamos supor, o espírito vem numa tentativa, numa gravidez, e aí a gravidez não vinga. Então ele está lá, ele fica, vamos supor, no ventre materno, 2, 3, 4 meses, a gravidez não vinga, ele desencarna. Mas é necessário que ele volte por aquela família mesmo, por aquela mãe. Então, a próxima gravidez, ele já vai estar lá de novo. Aí, é claro que depende de um monte de circunstâncias, né? Porque aí o médico vai falar assim, olha, não engravide nos próximos 4 meses, 6 meses, 1 ano. Então, o espírito vai esperar esse tempo. Ou então, se não foi nada muito sério,
a mãe está liberada para gestar novamente, pode ser que o espírito volte rapidamente, mais uma vez, tentando aquela encarnação. Por quê? Porque ele precisa. Porque aquela família precisa daquele espírito naquele tempo, mais ou menos. Então, essas coisas podem ocorrer? Podem. Pode ocorrer. Mas, vamos dizer assim, de uma forma geral, é natural que a gente desencarne e fique um tempo lá na erraticidade, um tempo absolutamente variável, e depois reencarne. Esse tempo pode variar de 1 ano, 2 anos, 5 anos, até tem casos de espíritos que estão lá sem reencarnar há séculos, principalmente espíritos devotados ao mal. Então, não existe uma regra exatamente, né? Você pode colocar aí como uma média, talvez entre 30, 40 anos entre uma encarnação e outra. Estou chutando, tá? Mas é o que seria, vamos dizer assim, trivial, mais normal entre nós. Tudo bem? Então, algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só faz depois de intervalos mais ou menos longos. É o que falamos. Então, ó, existem 3 possibilidades para o espírito. Ou ele está reencarnado, ou ele é errante, ele está guardando uma encarnação, ou ele é um espírito puro. Ou seja, ele não precisa mais reencarnar. Né? Então, um espírito puro, ou você é errante e vai reencarnar, ou você já está reencarnado. São essas 3 possibilidades. Então, ó, falando de mundos transitórios. A pergunta 234 comenta assim: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Imagine o que seria uma estação de repouso? Vocês conseguem imaginar isso? Por exemplo, eu estou lá na erraticidade, eu vou reencarnar. E aí ele está perguntando se existe uma estação ou ponto de repouso. O nosso tema é mundos transitórios. Então, imagine o seguinte, vocês acham, por exemplo, a Lua poderia ser um mundo transitório? Não faz um certo sentido? A Lua é um satélite natural da Terra. Não há nada lá, né, do ponto de vista físico. Então, pelo menos, deve ser um planeta calmo. Um planeta não, né, um satélite calmo, onde há silêncio. Não seria um ponto de repouso para um espírito que, por exemplo, tem uma grande missão pela frente. Vai ser um espírito que vai ter uma tarefa assim gigantesca, ou apenas a título de exemplo, né? Um espírito como Chico Xavier, né, que teve uma missão incrível, extraordinária, difícil, trabalhosa. Então, ele não poderia fazer um estágio, entre aspas, de algum tempo no mundo transitório para ganhar fôlego, para ganhar as instruções finais e aí reencarnar? Não faz sentido isso? Né? Acredito que faça sentido, sim. Então, a pergunta vem nesta linha, né? Se existiriam esses mundos transitórios. E aí os espíritos informam lá, ó, sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem servir de habitação temporária, uma espécie de bivaques, né? Que são campos onde eles descansem de uma longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Penoso pelas atividades, pelo estudo intenso, pelos trabalhos que são realizados, pelas excursões nas regiões umbralinas para resgatar espíritos, para aprendermos a amar. Então, a gente trabalha demais na espiritualidade. Às vezes eu vejo as pessoas, né, falando, não, eu quero desencarnar para ficar livre, né, para ficar numa boa. Olha, sinto muito, é uma ilusão. Você vai para o mundo espiritual, sim, mas vai trabalhar muito mais do que aqui, lá.
Até porque, como o nosso perispírito é mais leve, você dorme menos. E como você dorme menos, sobra mais horas do dia. Para quê? Para trabalhar e estudar. Então, aqueles que pensam assim precisam quebrar essa ilusão. Não é assim que as coisas funcionam. Lá se trabalha e se estuda muito mais do que aqui. Então, são, entre outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. E aqui, ó, só para título de curiosidade, existe um livro do Robson Pinheiro chamado... esqueci o nome, acho que é Consciência alguma coisa. Ele conta uma história muito interessante. Eu vou dizer para vocês, depois eu vejo o título exatamente. Eu comecei a ler esse livro e eu me desencantei quando eu chegou assim lá pela página 50, 60, eu falei assim, eu não estou entendendo nada que esse livro está falando. Era uma história meio sem pé nem cabeça. E aí eu falei, acho que eu vou desistir. E aí, não sei se, né, o anjo da guarda falou, segue mais um pouco. E aí, sem brincadeira, 2 páginas depois, eu tive a explicação de tudo que tinha acontecido para trás. E eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, é um livro muito interessante, porque eu fui pego de surpresa, não esperava, fui surpreendido com a história. E graças a Deus eu perseverei até essas 2 páginas a mais. E aí deu para entender tudo o que aconteceu. Então, é um livro interessante, e ele fala dessas estações, esses mundos transitórios, e ele realmente cita a Lua como sendo um mundo transitório. Né? E aqui fala que há muitos outros. Então, também acredito que há mundos transitórios para os animais, tá? Esse é um assunto que a gente vai falar mais para frente, a questão dos animais. Mas se você observar Darwin, né, a lei da evolução das espécies, né, que as espécies vêm evoluindo de uma para outra, você vai observar, e o próprio, ele mesmo, né, percebeu que haviam buracos na escada de evolução. Que de uma espécie para outra, de repente, dava um salto. E não tinha nenhuma espécie no meio que cumprisse um papel. E aí essa pergunta em outros livros foram feitas aos espíritos, né? E os espíritos explicam. Esse gap, esse espaço entre esses saltos, né, de evolução, são dados em outro planeta, em outro mundo. Por que precisa ser tudo na Terra? Então, olha que interessante, né? A nossa cabeça ela é sempre muito limitada, né? Quadradinha, a gente quer sempre enxergar o nosso círculo aqui. E muitas vezes as coisas não funcionam assim. Então, coisas que aparentemente nós não encontramos a explicação aqui, no nosso mundo, está em outro. E aí, naturalmente, com o tempo, a gente vai entender essas correlações, essas integrações entre mundos, como são feitas. E para mim é muito claro que na escala animal, no desenvolvimento animal, esses mundos transitórios eles fazem muito sentido. O que não aconteceu aqui, aconteceu lá. E por isso há esses gaps. São hipóteses, naturalmente, né? A gente não tem como comprovar, mas faz muito sentido. Então, olha, mundos transitórios. A pergunta 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Esses espíritos que estão se preparando? Aí a resposta, não, a condição deles é meramente temporária. Então você percebe que realmente são usados algumas áreas, alguns planetas, ou satélites naturais, seja o que for, né, de uma forma só para acomodar uma situação, preparar alguns espíritos antes deles assumirem a encarnação de fato, né? E a letra D, sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Olha que pergunta intrigante, né?
Porque hoje a Terra não é um mundo transitório, a Terra é um mundo onde os espíritos se utilizam para traçar o seu plano de evolução, né? Não é transitório. E aí ele está perguntando se a Terra um dia pertencerá ao número deles. E a resposta, ela falou, já pertenceu. Olha que curioso. Já pertenceu. Mas como já pertenceu? É óbvio, né? O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. A espécie humana surge há mais ou menos 50 mil anos. E as primeiras espécies que foram derivadas, digamos assim, né, dos primatas, surgiram há 4 milhões de anos. Então, digamos assim, entre o tempo zero e até 4,1, 4,45 bilhões de anos, a Terra estava no espaço sem utilização. Pelo menos para nós, que nem existíamos, né? Mas, com certeza, para outros espíritos de outros planetas, ela poderia ser um mundo transitório, como foi. E como pode vir a ser no futuro, porque na hora em que todos os espíritos daqui evoluírem e transladarem para outros mundos, outras dimensões e outros sistemas, de novo a Terra vai virar como se fosse lá Marte, Júpiter, que aparentemente é estéril, não tem mais nada. Então, nesses momentos, esses mundos podem se tornar transitórios novamente. Como Deus é econômico, ele não desperdiça nada, então faz sentido. Então, a Terra não só já pertenceu, como futuramente pode ser que venha a pertencer novamente a esses mundos transitórios. Aí, ele pergunta, já pertenceu em que época? Durante a sua formação. Né? Exatamente, nesse período de 4,5 bilhões de anos que a Terra veio se formando, ela era um mundo transitório. Agora aqui, ó, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Acho que vamos deixar isso para a próxima aula, né? Porque isso aqui vai exigir um pouquinho mais de conversa entre a gente. 7h54. Vamos só inserir o assunto com a pergunta 237. Ó. De volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? Então vejamos, quais são os nossos canais de percepção? Concordo que são os 5 órgãos de sentido? Nós temos a visão, a audição, tato, paladar e olfato, certo? As nossas percepções vêm por esses 5 canais. Tem algum outro canal? Nós podemos dizer, você tem a intuição, é verdade. Você tem o campo mediúnico, que pode servir como uma outra faixa de percepção. É verdade. Mas, digamos assim, ele está perguntando aqui, ó, percepções que tinha na Terra. Ok. As percepções físicas são os 5 canais. Mas nós podemos ter percepções mediúnicas e que ficam também armazenadas no nosso cérebro. Então, mas a grande pergunta é, essas percepções ficam no mundo espiritual? Ou seja, no mundo espiritual, desencarnei, estou no mundo espiritual, se eu fechar os olhos, eu enxergo? É isso que ele está perguntando. Se as nossas percepções são as mesmas. Eu vou sentir paladar? Eu vou ter o mesmo olfato? Eu vou ouvir com os ouvidos? Esta é a pergunta que está sendo feita. No filme, o filme Nosso Lar, ele desencarna e ele continua usando todos esses, né? A visão, paladar, tanto é que ele tem fome. Então, eu acredito que não use por muito tempo. Mas eu acredito que na hora que chega lá, eu acho que é o que se usa.
E o filme mostra, tem uma imagem forte, né? O André Luiz tentando, ele pega a raiz das árvores, né? O que está lá no chão para tentar comer e ele cospe, né? Porque é um gosto horroroso. Então ele estava com fome. Se ele estava com fome, a percepção da fome continua. Então, muito bem colocado. A percepção, ela permanece, né? Mas aí a gente vai entender como isso funciona no espírito. A resposta a essa pergunta é sim, além de outras de que não dispunha, porque o corpo, qual o véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, lá no plano espiritual, você vai sentir fome, sede, calor, vontade de fumar, de beber, de fazer sexo, drogar-se, comer, etc. Todas as percepções que você tinha na Terra permanecerão no mundo espiritual. Só que com um grande detalhe. Ah, você vai ter fome? Vai. Mas lá não tem pizza, não tem feijoada. Lá não tem carne. Lá não tem nada. Você vai se virar com um suquinho de frutas, com água, eventualmente uma sopinha, e olhe lá. Né? Então, assim, a gente tem que ter consciência disso, porque, né, todo mundo gosta de comer, gosta de uma boa refeição, e outras tantas coisas. E a gente tem que entender que lá não será assim. Então, nós vamos substituir, mas se eu tenho a vontade de comer a pizza aqui, eu vou continuar tendo a vontade de comer a pizza lá. Só que lá não tem. Então, a gente tem que, né, começar a avaliar, né, as coisas para que nós não sejamos dominados pelas coisas, mas nós possamos usar as coisas sem ser dominados ou escravizados por ela. Seja elas quais forem. Então, esse é o tema que a gente vai continuar na próxima semana, e aí nós vamos entender como essas sensações acontecem no perispírito, porque não é igual no corpo, é diferente. E a gente vai ver como. Tá bom? Ok. Vamos encerrar por aqui hoje. Eu vou ligar uma musiquinha aqui. Stop share. Ok. Vocês estão ouvindo a música aí? Então, se vocês quiserem. Pode até aumentar um pouquinho. Se vocês quiserem pegar uma aguinha, fiquem à vontade. Então vamos lá. Vamos aproveitar esse momento, fechar os nossos olhos suavemente. Procurar ouvir a música suave, que ouvimos com os ouvidos do corpo físico, mas que também chegam às nossas almas, ao espírito em essência, para que percebamos o quanto estamos vivos, criados um dia simples e ignorantes, sendo seres eternos, e que já caminhamos bastante, mas estamos muito no início ainda do caminho. Então, nós agradecemos
a Deus, a lei universal, por nos permitir chegar até aqui. A nossa gratidão por tudo que já somos, por tudo que temos. A gratidão por termos nascido aqui nesse estado, ou no estado em que nascemos, na família em que nascemos, com os familiares que convivemos, com os amigos que escolhemos e com todas as criaturas que de alguma forma nos deram suporte para que pudéssemos chegar até aqui. São muitas pessoas, começando com os nossos pais, ou todos aqueles que nos criaram, todos os amigos, familiares, professores, educadores, profissionais, conhecidos, autores de obras que foram fundamentais em nossas vidas e que nem os conhecemos pessoalmente, mas que fizeram a diferença para nós. Quantas pessoas são importantes em nossas vidas e nem nos damos conta. Então, somos muito agraciados pela lei universal que nos permitiu esse avanço até esse momento. E somos gratos também por estarmos juntos neste convívio fraterno, mesmo que virtual, para que continuemos o desenvolvimento das nossas habilidades, do nosso conhecimento e trocando experiências e informações para que possamos crescer juntos. Então, nesta harmonia com esses companheiros que se aproximam de nós todas as semanas, do nosso anjo guardião protetor, que todos nós os temos, nós vamos mentalizando a corrente de espíritos que trabalham com a medicina e que nos auxiliam, trazendo energias salutares, o bem-estar físico e espiritual. E esse grupo chega com seu jaleco branco, com a sua luz interior, para que possam doar para nós algo do que já conquistaram. E esses irmãos de jaleco branco se aproximam individualmente de cada um de nós. Se colocam à nossa frente, tocando suavemente no nosso ombro esquerdo, olhando ternamente para cada um de nós, pedindo para que pensemos na natureza, no universo, para que sintamos as energias, que possamos usufruir nesse instante, e distendendo a sua mão direita sobre o nosso coronário no alto da cabeça, derramam uma chuva de folículos de luz que vão se espalhando pelo nosso organismo através desse chakra coronário, que iluminam a glândula pineal no centro do nosso cérebro, que vai distribuir essas energias entre os outros centros de força do organismo, nas suas cores características, nas velocidades adequadas, que vão desobstruindo qualquer nó energético em qualquer ponto, e ao mesmo tempo facilitando o trabalho das mitocôndrias, produzindo a energia física que precisamos para as nossas atividades diárias. Nós vamos aproveitar para erguer os nossos braços para captar essa energia diretamente, energia que vem diretamente das estrelas, como se estivéssemos recebendo através da ponta dos dedos como antenas que captam esta energia, e sentimos a nossa mão enchendo dessa energia maravilhosa, que fechamos e trazemos mais uma vez no alto da nossa cabeça, e suavemente vamos descendo longitudinalmente pelo corpo físico, chegando até os joelhos e retornando até a cabeça, fazendo a distribuição dessa energia pelo nosso corpo perispiritual e pelo nosso corpo físico. É a oportunidade que temos
de recarregar as nossas baterias. E sabemos que a vida, em essência, é espiritual. Estamos momentaneamente na Terra. E talvez os nossos afazeres não tenhamos tanto tempo para nos dedicarmos à parte espiritual. E nesta hora que estamos juntos, reservamos para nós, reservamos para este convívio espiritual. E por isso, esses amigos da espiritualidade se aproximam de nós. Abençoa os nossos propósitos, a nossa saúde, abençoa os nossos lares. Mentalizamos os amigos anjos guardiões, com as suas equipes que se separam nesse instante para visitar individualmente cada um dos nossos lares. E mentalizamos cada um deles, dessas equipes, adentrando pela porta da frente do nosso lar, com as suas tochas de luz, imantando as paredes, o teto e o piso com cortinas magnéticas para que estejamos amparados, protegidos, como um escudo de força, deixando de lado, de fora, as energias que não nos interessam e preservando lá das energias positivas, deste carinho, desta intensidade desses companheiros que se apresentam a cada um de nós. Eles visitam todas as dependências do nosso lar e, distribuindo essas energias, fortalecem todo o nosso ambiente para que estejamos em paz e felizes. Que possamos, assim, nesta noite, preservados nos nossos lares e recompostos das nossas energias, termos uma excelente noite de sono. Que possamos nos desdobrar para relembrar os nossos planejamentos reencarnatórios e acordarmos amanhã muito disposto para seguirmos o nosso caminho. Então, assim, agradecidos a Deus, ao Pai da vida, por esta oportunidade, mentalizando os nossos anjos guardiões protetores para que permaneçam conosco e a figura de Jesus, governador do nosso planeta, para que deixe a sua bênção, a sua proteção, a sua luz e a sua energia em cada um de nós, em cada um dos nossos lares e para todos os familiares nossos que convivem conosco, para que os nossos corações estejam plenos, felizes e prontos para o nosso desenvolvimento e todas as atividades que precisamos dia a dia. Que assim Jesus abençoe e proteja a cada um de nós. Muita paz. Graças a Deus. Prece linda. Muito bem. Gratidão mais uma vez. Todo mundo bem? Beleza. Vai ter foto hoje? Uhum. Entrei, ó, um momento tão relaxado aqui que eu até... Deixa eu entrar por aqui que a imagem fica melhor. Cadê a Bianca? Fugiu hoje? Ah, ó, ela me ouviu. Peraí, Bi, fica aí. Peraí que eu tô pegando aqui, tá? Um minutinho. Respira aí. Não, respira aí, gente. Peraí, eu já vou. A Bianca já estava ali, ó. Temos eflúvios no ar ainda, trazidos pelos companheiros espirituais. Ai, que bom. Eflúvios. Recording in Sorriam, agora sim. Foi. Muito bem. Uma boa sexta-feira a todos, um excelente fim de semana. Aproveitem.
Muito obrigada pela aula. Opa, obrigado. Também. Igualmente. A vocês também. Boa noite, Obrigado. gente. Boa Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.